Queria convidar vocês para lermos o Salmo de número 37, do verso 1 até o verso 7, primeira parte do verso 7. Salmo 37, verso 1 até a primeira parte do verso 7. Diz assim: Não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Confie no Senhor e faça o bem, habite na terra e alimente-se da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Descanse no Senhor e espere nele. Amém. Esse salmo, ele, 36 e 37, eles falam bastante sobre um paradoxo que existe, né, no mundo que Deus criou, do progresso do ímpio e o obstáculo que é para a nossa fé, tanto a ver o ímpio prosperar em algumas coisas, tanto economicamente, né? Você não vê grandes empresas hoje dirigidas por cristãos professos, gente temente ao Senhor. Claro que há empresários que são assim, mas grandes empresas que crescem em diversos ramos, inclusive ramos de pecado, e tanta coisa que se opõe à palavra de Deus, leis que tentam colocar contra nós. Eu me lembro que quando eu era criança, adolescente, havia sempre um certo deboche do povo, né, para com os cristãos, para com os crentes. Era o aleluia, o Bíblia, aqueles que gritavam, e havia oposição, havia crítica, havia zombaria, alguém que se convertia na família ímpia, havia oposição ali dentro. Hoje ainda há essa oposição, então, mas parece que ela cresceu muito mais, porque as estruturas malignas, né, de Satanás dominam muito mais o mundo do que dominavam no tempo que eu era criança e adolescente. Hoje vemos os canais de notícia, a política, os programas políticos muito envolvidos com coisas realmente malignas, né? Sabemos que há leis que estão esperando ser votadas, em que a pedofilia só será considerada um crime se a jovem tiver menos de 14 anos. Se tiver 14 anos já não será considerado pedofilia mais. Então, o mundo caminha para a desintegração completa, para a chegada do anticristo, para o governo do inimigo. Mas nós, Igreja do Senhor, temos que olhar para a palavra de Deus, olhar para as promessas do Senhor, olhar para essas oposições, olhar para tudo que se levanta, a força do pecado que tenta nos derrubar, todo obstáculo. Nós temos que olhar para a palavra de Deus, que diz que o ímpio secará como a grama. Não, por mais verde que esteja, ele será seco, murchará como a relva. Agora nós vemos aqui em casa que tem um gramado. Se não molharmos todo dia, ela vai secando, a folhinha vai ficando aquela coisa amarela, vai murchando, vai secando, vai morrendo, né? E assim acontecerá com o ímpio, porque a misericórdia do Senhor será tirada um dia, e ele murchará completamente e será extirpado da terra, né? Não haverá mais oposição, estaremos livres para servir e adorar ao Senhor. Então, esse salmo ele fala desta situação do coração
do cristão, em meio a este mundo mal, sentindo o progresso dos maus, sentindo a injustiça, sentindo que pessoas que não têm nenhum amor, que têm o coração completamente dilacerado pelo mal, dominam e reinam. Vemos empresas, vemos colegas de trabalho que não têm um mínimo de temor ao Senhor, e ali prosperam com engano, com malícia, com dolo, e o cristão às vezes se sente acuado no meio dessas dificuldades e no meio desses problemas. Então, Davi, sentindo estas coisas, que no tempo dele já havia, mesmo ele sendo rei, havia uma tremenda oposição contra a sua vida, contra a sua forma de viver, de louvar e de adorar ao Senhor, Mas nós temos que ver as coisas pelo lado de Deus, pela ótica de Deus, que diz, no verso 3, confia no Senhor. Amém. Confia no Senhor, vou ler aqui novamente. Confia no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Amém? Confie no Senhor. E essa palavra, esse verbo, confiar, às vezes ele é um pouco mal entendido. Porque tanto a fé como a confiança, elas implicam em uma entrega àquele que é o Senhor. A confiança plena e a entrega plena só pode ser dada a Deus. Ninguém mais pode receber a nossa entrega e a nossa confiança plena. Sempre o ser humano que nós devemos muitas vezes confiar, ele pode errar, pode falhar, pode nos decepcionar, mas, claro, nós perdoamos e confiamos novamente, e assim vamos vivendo essa vida, obedecendo ao Senhor e colocando o seu amor e os seus princípios na nossa forma de viver. Mas o Senhor não nos decepciona, o Senhor não falha, o Senhor sempre está com o bom propósito para as nossas vidas, sempre está querendo que nós prossigamos, tenhamos progresso, sejamos edificados, sejamos levantados na sua maravilhosa graça. Amém? Amém. Amém? E confiar, ele envolve também essa entrega completa, essa confiança completa. Uma fé que não se abala. É isso que o salmista está dizendo aqui. Tenha uma fé que não se abala. Confie no Senhor. Você está vendo hoje coisas erradas, mas não desanime. É isso que é o principal, a principal mensagem desse salmo não desanime com o progresso da injustiça. O Senhor vê todas essas coisas, Ele sabe que isso está acontecendo. O mundo caminha para o seu destino de destruição, mas o cristão caminha em direção ao reino eterno. O cristão tem outros objetivos e outros planos. Ele não está atrelado ao progresso deste mundo. Se Deus o prosperar, sempre há um propósito para isso. Se Deus o enriquecer, haverá um propósito para que você ajude, abençoe outras pessoas. Mas o nosso coração não está nessas coisas que o mundo vê como alvo e objetivo. O nosso coração deve estar em agradar ao Senhor, fazer a sua vontade, obedecer a Ele de todo o coração e ser aquele que, como Jesus o agradou em todos os aspectos da sua vida. E Ele está dizendo para nós através desse salmo: não desanime, confie em mim. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se Jesus venceu o mundo, estamos com Ele, também seremos capacitados à mesma vitória, à mesma graça, ao mesmo poder, para andar altaneiramente olhando para o Senhor Jesus todo o tempo das nossas vidas. Esse outro verso que fala: deleita-te no Senhor e Ele satisfará o que deseja o teu coração. Vamos trazer para esse contexto aqui, que é um contexto de oposição
e de uma tentativa de nos desanimar. Será que na caminhada você desanimou de um chamado? O Senhor, lá no início da sua carreira, no início da sua salvação, você sentiu aquela chama, aquele chamado, aquela atração pelo Senhor, mas várias circunstâncias têm lhe impedido, têm lhe sido obstáculo, e você não tem conseguido fluir em Deus e exercer um ministério, exercer um chamado que Ele lhe deu. Mas a palavra diz: deleite-se no Senhor, e Ele satisfará esse desejo, esse chamado que Ele tem para a sua vida. Deleite-se nele, alegre-se nele, não olhe para os ímpios, não olhe para o progresso do mal, não olhe para a injustiça deste mundo, olhe para o Senhor, deleite-se naquele que é justo, naquele que é amoroso, naquele que tem cuidado, que provê todas as coisas para as nossas vidas. Deleite-se nele, confie nele, entregue tudo a ele, e o mais ele fará. É isso? Então, você se deleitando no Senhor e crendo: Senhor, eu sei que obstáculos vieram para eu não te servir plenamente, mas eu me deleito em Ti, eu me alegro em Ti, e eu confesso sobre a minha vida o Teu chamado, o Teu plano, o Teu propósito, Senhor, e eu não vou mais me abalar com estas coisas, eu vou prosseguir, e o Teu propósito se realizará em mim, porque a Tua palavra diz: se eu me deleitar em Ti, Tu satisfará o desejo do meu coração, que é Te servir, que é Te amar, que é fazer a Tua obra e a Tua vontade. É esse o Teu desejo para com o Senhor? É servi-lo realmente, é amá-lo, é realizar aquilo que Ele planejou, que Ele colocou para você como objetivo para a sua vida? Então se deleite no Senhor. Hoje deixe de lado essas preocupações, essas dificuldades, e Ele satisfará aquilo que o teu coração profundamente anela. Amém? Outra coisa que o cristão enfrenta por ser cristão é uma oposição maligna. Eu tive experiências únicas de pessoas que tentaram me derrubar do meu trabalho de diversas formas, calúnias, tentativas de difamar o meu nome e me envolver em coisas ilícitas, me atrair para o que era errado, usando sua autoridade maior sobre quem eu era na escala militar. Mas o Senhor guardou, o Senhor me livrou do ímpio, o Senhor me livrou da calúnia, o Senhor é Ele que cuida da nossa reputação, Ele que provê todas as coisas para que o nosso nome não fique manchado, não fique nessa terra como um ímpio também, para que nós de alguma forma envergonhemos o nome do Senhor. Mas tentativa do mundo há, e se alguma tentativa há contra você de calúnia, tentativa de desonrá-lo, ou tentativa de envolvê-lo no pecado e no mal, no ganho fácil, né? Saiba que o Senhor está contigo para te livrar, né? E esse salmo ele fala isso, que o Senhor é poderoso para livrar. Então ele tem 3 coisas aqui, 5 características nesse salmo. No verso 23, no verso 3 ele fala assim: confie no Senhor. No verso 4, delicie-se com o Senhor. Verso 5, comprometa-se com o Senhor. Verso 7, descanse no Senhor. E no verso 7b, aguarde pacientemente no Senhor. Esse salmo não retrata os nossos dias, né, em que somos angustiados, nos preocupamos, somos tentados a achar que a força do nosso trabalho que vai trazer tudo. Quanto mais trabalharmos, mais vai resolver o nosso problema. Nós começamos a olhar para nós mesmos, enquanto que esse salmo diz: confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará.
E como é que nós reagimos muitas vezes? Tem um poema que eu traduzi aqui, mas claro, não tem rima porque era do inglês, né? Que diz assim: é a vontade de Deus que eu deva lançar a Ele meu cuidado todos os dias. Ele também me pede para não tirar dele minha confiança. Mas eu sou tão tolo que quando tomado de surpresa eu afasto minha confiança e carrego novamente todos os meus cuidados. Ou seja, a palavra muitas vezes vem e me leva a fazer essa entrega de confiança no Senhor, e eu entrego: Senhor, eu realmente confio em Ti. No outro dia aconteceu alguma coisa e eu pego toda a preocupação de volta. Ah, Senhor, como nós somos ainda sem fé, como nós somos ainda pessoas que não sabem aprender a esperar no Senhor e confiar completamente. Deus te ama, Deus nos ama, Deus salvou o seu povo, Deus, através de Cristo, fundou sua igreja, seu povo amado. Deus tem cuidado, né? E Ele diz assim: lance sobre mim todo o vosso cuidado. Jesus disse: vinde a mim os que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se há peso no seu coração, se há um fardo pesado, é porque não é o do Senhor. Está faltando confiança, está faltando entrega, está faltando deleitar-se em Deus. Espera confiantemente no Senhor, né? Deleite-se no Senhor, e Ele satisfará esses anseios do teu coração de fazer aquilo que é certo e fazer aquilo que é correto. Bem, a outra coisa que diz é: entrega o teu caminho a quem? Ao Senhor. Ele é Senhor. Jesus, antes de subir ao céu, disse aos seus discípulos: toda autoridade, todo poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, né? E continua, dizendo: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus está nos enviando, e Ele tem poder, para que nós façamos a sua vontade. Esse é um aspecto. E o outro é Jesus dizendo assim: todo poder, toda autoridade me foi dado, portanto eu estou mandando vocês irem. Eu estou dando uma ordem a vocês. Eu tenho todo o poder, toda a autoridade. Então eu estou dizendo: vão, façam discípulos, batizem, ensinem, né? Façam a igreja crescer, amem os perdidos, levem o Evangelho, e eu vou estar com vocês para guardar de todo mal, para capacitar, e nada vai vos faltar. Amém? Então temos que ver esse versículo dessa forma, porque Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, somos dele, pertencemos a Ele. Os propósitos grandes, né, para as nossas vidas têm que ser os dele, não os nossos, porque se Ele é Senhor e nós confessamos isso: Senhor, que é o Senhor da minha vida, temos que realmente obedecê-lo. Por isso que Ele diz aqui: confie no Senhor e faça o bem. Fazer o bem é fazer a vontade do Senhor, porque Ele é Senhor. Então tem oposição, o mal está crescendo, vão rir de você porque você está fazendo bem, vão chamar você de tolo, de trouxa. Faça o bem, não se preocupe, porque quem olha para você para recompensar é o Senhor, não são as outras pessoas. E alguém disse assim: você me chama de caminho, mas não caminha por mim. Você me chama de vida, mas não vive em mim. Você me chama de mestre, mas não me obedece.
Você me chama de pão, mas não se alimenta de mim. Você me chama de verdade e não crê em mim. Você me chama de Senhor e não me serve. Se você for condenado, não me culpe. A vida cristã é muito mais do que o concordar com afirmativas. É viver, dizer e repetir, é viver, é obedecer, é fazer, é realizar a vontade e o propósito de Deus. E Ele estará sempre nos capacitando, porque as coisas da vida cristã são difíceis, são um caminho apertado, a porta estreita, o caminho apertado, mas conduz à vida eterna. E Deus está conosco nesse caminho. Não nos permite tropeçar, nem nos desviar, nos guardará de todo o mal. Amém? Então confie no Senhor, delicie-se, deleite-se no Senhor, comprometa-se com o Senhor, descanse no Senhor e aguarde pacientemente que ao seu tempo Ele responderá aquilo que você tem pedido, aquilo que você tem necessidade. Lembre-se de Abraão, dos seus planos de Deus para ele, suas promessas, como foram cumpridas, mas demorou bastante tempo. E sobre ser Senhor, Jesus falou assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Está em Lucas 6,46. Isso que nós lemos sobre dizer que chamamos Ele de caminho, não andamos nele, chamamos de pão e não nos alimentamos dele, não lemos a palavra, não buscamos conhecê-lo mais. Não viva de conceitos, de expressões, de palavras que apenas saem da boca. Viva com o seu coração apegado a Deus, ligado ao Senhor, na prática. Jesus, depois que Ele falou essas palavras aqui, Lucas 6,46, ele falou daqueles dois fundamentos, do homem que constrói sua casa sobre a terra, e o ser humano sobre a areia, e do ser humano que constrói sua casa sobre a rocha. E aquele que constrói sobre a rocha sempre é bem-aventurado, porque ele obedece àquilo que ouve do Senhor. Amém? Vamos orar. Amado Deus, te bendizemos, que o teu povo experimente, Senhor, no meio desse caos desse mundo, no meio dessa oposição do maligno, no meio, Senhor, das mentiras, no meio, Senhor, das calúnias, que o teu povo experimente tua graça, tua glória, e possamos nos deleitar em ti. Abençoa cada um e capacita, dando uma semana, Senhor, diferente, renovada, fortalecida, que o teu Espírito venha agora sobre cada um, lhes aqueça o coração, lhes fortaleça, lhes dê tua graça, no nome de Jesus. Amém.